Mestre amado, nós agradecemos mais uma vez por este momento de estudo, por este momento de aprendizado, por este grupo, por tudo que nós recebemos. Que possamos, Senhor, retribuir de alguma maneira, fazendo bem, que possamos aproveitar este momento de estudo para aprimorarmos, para sermos melhores, para servirmos melhores. Que possamos levar cada aprendizado para a nossa vida, para que assim possamos te servir melhor. Se conosco, Senhor, que esteja conosco neste momento, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Oi, cadê a Darcy? Saiu de novo? Não, estou aqui. Então vamos lá, então. Pode, se quiser. Tá. É bom que você vai ter mais tempo para poder explicar, já que você fez na correria semana passada. Isso. Deixa eu só pegar meu estudo aqui. Eu vou colocar, eu vou sair da tela. Eu aqui. Deixa eu apagar aqui. Aí eu vou pegar o olhinho. Então, eu peguei. Oi? Pode falar, Darcy. Então, vocês estão ouvindo, né? Porque estava um barulho, eu não estava. Agora, tranquilo. Então, essa parte final, que eu tinha até pedido à Cássia para poder apresentar para a gente, falar em relação, porque a minha preocupação e o meu interesse, e eu acredito que de todos, é estudar, né? O capítulo, estudar as falas do André e dos personagens. E quando o André fala que se a gente soubesse o que pode ser feito, né, com o corpo perispiritual, os poderes que o corpo espiritual tem e que a gente não sabe utilizar, se a gente soubesse, se o encarnado, ele fala, se o encarnado soubesse, né, os poderes, as questões do perispírito, seria diferente. O que ele quis dizer com isso, né? E aí esse livro ele foi escrito na década de 40, que tinha muito pouco conhecimento em relação ao corpo humano, algumas glândulas, né? Eu lembro quando eu estudei há 50 anos atrás, o timo, né, que hoje a gente sabe que tem uma ligação muito grande com a parte espiritual, ele para a ciência, né, na década de 70, esse órgão, ele era um órgão que só existia na criança. E com o crescer, com o passar do tempo, o amadurecimento do corpo humano, que esse órgão ele ia desaparecendo. Eles não sabiam a verdadeira função dele. Isso na década de 70, né? O livro foi escrito na década de 40. Então, o que ele queria dizer é que se a gente soubesse, seria isso? Era isso que ele estava falando? Sobre se a gente soubesse, são as descobertas que foram feitas na década de 40 na ciência sobre o corpo humano até a atualidade. Tem mais coisas que nós precisamos de saber. Quais as ferramentas que o ser humano encarnado tem para poder interagir, para melhorar o corpo físico? Qual que é a interferência do perispírito no corpo físico? Hoje a gente sabe muita coisa, mas tem mais coisas que nós precisamos de saber? Como que entra as terapias alternativas, né? Essas terapias alternativas,
elas têm que ser utilizadas por todos. Vamos pegar, né? A gente tem a terapia com cor. Todos vão se beneficiar com essa terapia? Não, algumas pessoas vão se beneficiar, porque o ser humano, não existe dois seres humanos, dois corpos humanos iguais, né? A gente sempre tem diferença. Então, um vai se adaptar melhor a um tipo de terapia, o outro vai se adaptar a outro tipo de terapia. A mesma coisa em relação às plantas, né? Muitas vezes, um medicamento faz bem para um, o outro medicamento faz bem para o outro. Então, o ser humano ele é muito diverso, por isso que a gente tem muitas terapias, né? Na casa espírita, a gente aprendeu, né? A gente tem a água fluidificada, a gente tem o passe magnético, né? São todas ferramentas que são utilizadas no nosso corpo, igual o passe magnético, né? Ele é uma ferramenta do sutil, né? Que a gente utiliza no corpo. Ele afeta o corpo físico e também o corpo espiritual. E quando eu falei em relação à apometria, ao reiki, às terapias com cores, todas as terapias, o objetivo era que nós tivéssemos conhecimento em relação às terapias. Não que a gente precise implementar alguma terapia, mas sim que às vezes, como nós somos um grupo diverso, né? Cada um vai ter, às vezes, uma terapia que adequa melhor a cada um, né? E aí eu queria também ouvir, porque do mesmo jeito que eu fiquei com o meu coração preocupado dessa responsabilidade de estar estudando esse capítulo muito importante, ele tem muitas coisas, e aí eu queria ouvir, né, também dos outros, a experiência. Eu acho que talvez a experiência ou a vivência que nós tivemos, aí eu acho que talvez a gente poderia compartilhar. Ô, Darcy, Oi. eu acho que a grande maioria de nós espíritas não temos ainda uma noção do que é verdadeiramente o corpo espiritual, sabe? Porque o corpo físico, ele funciona, ele é, como diz os espíritos, ele é apenas um mata-borrão do perispírito. Ele não... as duplas células que existem, as células espirituais e as células físicas, todas elas estão sob o comando da mente. Mas o que acontece? A mente dá o comando, vai para o perispírito, e o perispírito joga para a questão coronária, que, por sua vez, faz a sua distribuição lá, e as células vão responder de acordo com o comando do espírito. Só que a grande maioria de nós, é tão interessante isso, que na quarta-feira eu vi o Ezequiel conversando com alguém, que eu não lembro mais quem que é, então ele fazendo um comentário, que nós estamos tão viciados com a questão de remédio, que se você for ao médico e o médico não te der remédio nenhum, porque médico é ruim. Uhum. E às vezes o médico conversando com você, ele sabe que você não está precisando de remédio nenhum. Mas você tem, é vício, você tem que tomar um remédio. Então, por isso que eles criaram o chamado placebo, né? E é um negócio bem complexo. Então, eu acho assim, não tem nada contra nenhum tratamento alternativo. Eu acho que pode-se falar, sim, claro, sem nenhum problema. Não tem restrição para isso, não, até porque nós somos um grupo aberto, não tem nenhum problema quanto a isso. Mas, assim, eu só estou colocando uma posição que nós precisamos, sim, estudar melhor o perispírito. No livro Entre o Céu e a Terra, aliás, no livro no Mundo Maior, o André Luiz ele faz um comentário que no futuro distante, que a ciência iria conhecer
o perispírito. E que eles iriam chegar à conclusão de que grande parte dos problemas de ordem moral e psíquica que nós tínhamos que estava localizado no perispírito. Você citou aí, por exemplo, um órgão que até um determinado período a ciência não sabia por que ele existia no corpo. É isso? Uma glândula. Aí o que acontece? Eles sabem que existe alguma coisa a mais. Por quê? Porque o corpo tem eletricidade. Tá certo? Olha que interessante. Recentemente o Ezequiel falou sobre a eletricidade educada. E ele já está até aí fazendo alguns tratamentos nesse sentido. Por quê? Porque a coisa funciona, é interessante. E a gente tem visto, depois que ele falou isso, eu fui pesquisar na internet, eu já vi tanta coisa sobre eletricidade que eu fiquei assim, gente, mas olha como é que é interessante. Tratamentos alternativos que eles usam eletricidade e que ela tem realmente trazido grande efeito. Então, assim, eu sou de opinião, o dia que nós entendermos bem o perispírito, até porque, olha que interessante, qual que é o seu corpo definido para a sua encarnação até que você atinja a condição angelical? O perispírito você nunca perde, né? O corpo físico você muda ele várias vezes, mas o corpo espiritual não. E você fez uma pergunta aí, é o seguinte, a modelagem para o corpo físico, ele depende das alterações que são feitas no perispírito. E as alterações que vão surgindo no perispírito, elas dependem da nossa forma de mudança moral e espiritual. E material também, intelectual. Então, à medida que nós vamos melhorando a nossa visão, nós vamos melhorando o nosso perispírito. E, por sua vez, o nosso corpo vai ficando melhor. Então, essa aí é a minha opinião. Eu estou podendo falar muito. Essa semana, eu vi no Instagram, numa página, Diário Espírita, contando uma história do Chico, que teve uma época que o Chico dava receituário, né, de remédios homeopáticos. E aí ele deu uma receita para uma senhora. E a senhora não tinha dinheiro, a dona não tinha dinheiro para comprar os remédios. Ela chegou em casa, o que ela fez? Ela picou a receita que o Chico escreveu, ela picou em 20 pedacinhos, que ela tinha que tomar o remédio por 20 dias. E todo dia ela colocava um pedaço daquela receita na água e bebia e engolia o pedacinho da receita. Aí, quando deu os 20 dias, ela voltou e o Chico, e aí, minha filha, você tomou o remédio, você melhorou? Ela, Chico, eu melhorei, mas eu não tomei o remédio porque eu não tinha dinheiro, mas eu tomei a receita e eu melhorei. E aí, eles falando do placebo, né? Ela teve tanta fé, ela acreditou tanto naquilo e eu acredito também que, sendo Chico Xavier, ali, aquela receita devia estar imantada, né? Com aquele amor que ele tinha. E acabou que ela ficou boa. Eu achei essa história tão linda, gente. Estou aproveitando o gancho aí, olha que interessante. A pioneira ficou internada 9 dias na clínica. E aí, o que aconteceu? Os primeiros dias, eles não deixavam a gente ver a cachorra, não. E aquele troço começou a me incomodar. Deixava pouco, né? Mas eu notava que eu chegava lá e eu faço caminhada lá perto de onde estava. E aí eu fui fazer a caminhada, o Ezequiel virou para mim e falou assim, vai lá na clínica visitar a cachorra. Aí eu fui. Cheguei lá e falei, eu preciso de ver minha filha. Minha neta. Não, eu falei, minha filha. Porque quem cuida dela é eu e Estela, então é filho. Eu preciso de ver minha filha. Mas não é hora de visita. Eu falei, sim, eu sei que não é, mas as leis existem para ser cumpridas e quebradas. Aí, na hora que eu falei assim, a veterinária me olhou assim e falou, espera só um minuto. Quando eu subi lá em cima, onde ficam os animais, eu senti uma vibração muito ruim. Eu não contei isso nem para esse tempo. Eu senti um ambiente muito pesado, sabe?
Quando eu olhei para o pioneiro, ela estava toda inchada. E era uma cachorra muito magrinha. Aí tudo que a veterinária me falou era negativo. Tudo. Aí já tinha feito uma transfusão, já tinha feito a segunda. E então, o que dava a entender é o seguinte, olha, ela vai morrer, porque ela tem isso. E aquilo para mim, bom, eu falei, vai morrer? Vai. Cheguei aqui em casa, chamei a Estela e falou, pioneira vai morrer. Vão pedir um tratamento para ela lá no centro. E aí eu fiz o pedido. E o mais interessante é que o Ezequiel tinha me mandado fazer um remédio, alguns dias atrás, mandar fazer uma tintura. Eu sou bem mandado, fiz a tintura e deixei lá. Mas eu não sabia para que era, não. Aí, bom, quando nós tiramos a pioneira lá, já que aí ia morrer mesmo, Estela foi lá e tirou a pioneira de lá e falou, não, vou levar para casa. Se tiver de morrer, morre lá conosco, né? Aí, escondido de Estela, que a Estela não podia ver, eu comecei a dar o remédio. Ao drama. Não, escondido, porque assim, talvez ela pode não entender conforme eu vejo, né? E eu respeito isso. Então, eu comecei a dar ela o remédio conforme me foi orientado. Olha, eu vou falar um negócio para vocês. É lógico que eu pedi que eles deixassem ela mais um tempo conosco, sim. Não vou falar, né? Eu gastei uns créditos aí. Mas a pioneira está comendo igual um... Parece que ela voltou assim, não tem quantidade. Então, assim, é muito interessante isso. E aí, o que a gente aprende com isso? Ela voltou para o ambiente dela, sabe? É esse que é o detalhe, que eu acho que nós todos temos que tirar uma lição disso para nós. Era uma das coisas que eu tinha muita vontade de levar isso para a medicina, para os médicos, para quando uma pessoa não tiver mais recurso para sobreviver, que a medicina chegar e falar, vai morrer, manda para casa, sabe? Por quê? Porque ali é o ambiente dele. Tanto é quantas pessoas que desencarnam e continuam na casa dele, porque é o ambiente dele. E o animal não é diferente, porque ele criou aquele vínculo, né? Há poucos dias eu estava escutando a Patrícia fazer um comentário quando ela voltou com a cachorra lá para o abrigo, né? Ou seja, ela voltou para a casa dela. Ela podia estar recebendo o melhor tratamento, né? É como você vai para a praia, você fica num hotel bacana, de luxo, mas não é sua casa. Alguma coisa ainda vai te incomodar. Aí, quando você retorna para sua casa, tudo muda. Então, por isso é que eu acho que nós temos que aproveitar melhor o que o Espiritismo está nos oferecendo, nos dá a oportunidade de ampliar a nossa verdade, entender que tudo nosso é mental. Olha para você ver o que o medo nos leva, mas o que a fé faz conosco. O que o acreditar? A Estela acabou de citar aqui, né? Aquilo ali é um ato de fé. Ela precisava de alguma coisinha ali, mas ela recebeu, não. Por quê, gente? Olha para você ver, se nós estudamos que tudo está em tudo, tudo está em tudo. Eu posso pegar uma pétala de rosa e eu posso usar isso como medicamento. Então, é por isso que a gente tem que entender que se nós somos um só corpo, e somos, não tenha dúvida disso, individualizamos pela necessidade evolutiva, mas nós fazemos parte de um só corpo, que é a Terra. Então, assim, a gente precisa de realmente entender melhor esse outro corpo que a gente usa para poder acertar melhor no corpo que nós estamos, nesse veículo que a gente está nele hoje. Fala aí, Patrícia. Não, é a respeito dessa atitude de propiciar um conforto, né, aos doentes, e principalmente aos doentes terminais. Hoje em dia, eu tenho ouvido muito falar sobre cuidados paliativos. Eu assisti, inclusive, uma entrevista de uma médica que ela assim, isso quer dizer que ela está na moda, sabe?
e ela escreveu um livro, esse livro tá vendendo demais. Então, falando justamente isso, sabe? Individualizar os cuidados para o paciente terminal, né? Ouvindo a necessidade dele, ouvindo o que ele quer. Então, eu achei isso muito importante, porque antigamente até hoje, né? É isso aí que você falou. A morte incomoda todo mundo. Então, a pessoa quer, por mais que ame aquele parente, quer que ele fique lá no hospital, né? Porque lá que o coração não, que os olhos não veem, o coração não sente, né? Então, você deixa lá os cuidados dos outros e pronto, até a passagem acontecer. Mas isso que você falou é muito importante, né? De devolver o paciente para aquele lugar onde ele vai encontrar as melhores energias que ele puder encontrar, né? E que ele já viveu e que está energizado com ele. Sim. Então, é isso. É isso mesmo. E ouvir o paciente da necessidade dele, né? Porque muitas vezes o paciente vai no médico com uma queixa, né? E o médico vê o problema de saúde dele e não trata a queixa dele. A gente fazia um teatro, quando eu trabalhava na área de saúde, a gente fazia um teatro para passar para os médicos, né? A gente fazia, era uma coisa muito engraçada. A senhora chegava no consultório e ela queixava que ela não estava dando conta de ir no forró, que ela gostava de ir no forró e que o joelho dela doía, que ela não estava conseguindo dançar mais. E aí o médico ia olhar a pressão dela estava 20. E aí ele não ouvia a queixa dela, ele tratava o problema de pressão. E aí ela não tomava o remédio porque ela não dava importância para o que o médico tinha falado. O problema dela era o joelho. E ele tinha identificado um problema de saúde. Então, ele nunca conseguia. Ela não sentia importante aquilo que ele estava fazendo. Então, hoje, a gente sabe que muitas vezes a gente tem que... muitas vezes não, a gente tem que ouvir as queixas para a gente poder tratar a saúde. E aí, muitas vezes, aquele paciente que está no cuidado paliativo, o que a gente vai fazer? A gente vai dar conforto para ele, vai fazer aquilo que melhora a situação dele naquele momento. Eu não vou pensar amanhã, né? Porque tem algumas drogas, tem alguns medicamentos que a gente usa no cuidado paliativo que ele prejudica outra coisa, mas ele beneficia. Eu não sei o que vai ser amanhã, um cuidado paliativo. Vamos ver o que nós podemos fazer hoje para aquele paciente. Tem uma outra coisa. Darcy, Oi. Isabel quer falar depois. Me chamou muita atenção recentemente. O Ezequiel conversou com uma pessoa que ele usa droga e bebida há mais de 20 anos. Isso me chamou muita atenção, porque numa conversa de 20 e poucos minutos, o Ezequiel resumiu a vida dele. Olha que interessante. O cara já com quase 50 anos. Ele resumiu a vida dele e ele virou para ele e tocou num ponto, um ponto nevrálgico, né, da vida dele. Virou para ele e falou com ele, falou assim, olha, você não bebe sozinho, você não usa droga sozinho, você não come sozinho. E ainda mais, você não dorme sozinho. Hoje você divide sua mulher com vários espíritos. Na hora que o Ezequiel falou isso com ele ficou louco. Olha que interessante. Ele falou assim, mas como é que você prova isso? Ele virou e falou assim, você abriu a porta do seu quarto, da sua casa, para que os espíritos pudessem usar o seu corpo para beber, para fumar, para usar outros tipos de droga, para comer e para fazer sexo. Falou com ele. Agora, é justo você dividir a sua esposa. E aí começou a falar outras coisas que eu não posso comentar, né? E foi comentando com ele, coisa da intimidade dele, que só ele sabia, né? Ele ficou tão assustado que ele saiu de lá e virou e falou assim, eu acho que a partir de hoje eu nem bebo nem fumo mais. Olha que interessante. Então, assim, você está citando aí, Darcy. Então, às vezes o que falta na vida do outro é a informação.
Eu escutei um dia desse num programa aqui, num documentário, eles falando que a grande maioria dos estudantes de medicina hoje estão aprendendo mais nome de remédio do que os problemas do corpo. Então, o que eles têm que ter é os livros de medicamento para eles poderem receitar, para eles conhecerem quais são os medicamentos, porque eles não vão na causa. O negócio, aí eu estou sentindo dor de cabeça, então vai me dar um remédio para a cabeça. Eu estou sentindo dor de estômago, então vai remédio para o estômago. Então, assim, é um troço que, infelizmente, nós estamos vivendo essa situação, né? Porque eu vi um dia desse aí, eu sou muito fã do Laí Ribeiro, e eles estão tentando calar o Laí Ribeiro, porque o Laí Ribeiro mete o pau nos... Ele foi presidente de uma instituição, uma produtora de medicamento americana, né? Então ele sabe, no fundo, como é que funciona. E eles fizeram de tudo para calar o Laí Ribeiro. E como ele é um cara que tem princípio e tudo mais, ele quer ajudar a humanidade, ele quer ajudar as pessoas. E o que os laboratórios estão tentando fazer? Estão tentando calar ele. E ele tem recebido ameaças e tal. Então, assim, é muito complicado. Eu não estou falando que nós não precisamos de usar remédios. Não, precisamos sim. Também escutei o Ezequiel falando sobre isso recentemente, ele falando do trabalho que é dado ao mundo espiritual para que um homem de ciência, ele não usou o homem não, ele falou o médio de ciência, para que o médio de ciência pudesse receber melhorias para toda a humanidade, mas que ele só vê nisso o ouro do mundo. E aí, como ele vê o ouro do mundo, ele começa a se perder por aí. Então, aí ele fala, por exemplo, de medicamentos tão simples que já existem para tratamento do câncer, que poderia ajudar muito a humanidade, porque, na realidade, como Deus é pai e Deus quer ver os filhos, existe uma ideia de que você só vai melhorar se você sofrer. É o contrário. Quanto mais você sofrer, menos você melhora, porque o sofrimento leva à revolta. Agora, quando você tem uma dor e você começa a trabalhar isso, tudo vai melhorar. Então, você une, por exemplo, um medicamento com um auxílio na área psicológica, ou psiquiátrica, ou dentro de uma casa religiosa, enfim. A gente tem, por exemplo, ouvido aí, eu tenho observado, o Ezequiel, às vezes, na quarta-feira, ele está priorizando os casos de pessoas que vão ao centro e que estão a ponto de cometer suicídio. E aí eles atendem essas pessoas, mandam chamar e atendem essas pessoas. Então é isso. A Isabel quer falar, pode falar, Abel. Eu queria só fazer um comentário em relação às terapias complementares alternativas, né? Que a Darcy fez essa pergunta. Eu fico só pensando o seguinte, eu entendo que não se mistura, igual levar um reiki para o centro espírita, eu acho que não faz muito sentido, porque é uma abordagem diferente, né? Apesar de, sim, usar a energia universal e tudo mais, mas o centro espírita não é para esse fim, né? Então, acho que são objetivos talvez um pouco diferentes. Mas eu acho que a gente pode, sim, se beneficiar com essas terapias, porque, às vezes, a gente ainda é muito imatura, a gente não dá conta de resolver muitas questões ainda sozinhos. Então, são questões que, às vezes, a gente pode usar como ferramentas que vão nos ajudar, né? Então, tem, por exemplo, pessoas vão melhor para a acupuntura, outras vão melhor na constelação familiar, mas a gente cai até numa questão que é a seguinte, eu tenho a impressão que a interferência humana, ela é maior quando você está fora do centro espírita, né? Então, quando você está fazendo esses tratamentos, você tem pessoas sérias, mas são humanos, né? Então, que são pessoas que podem falhar, né? Assim como no centro espírita também, a gente tem falhas, temos, mas eu acho que a gente tem uma proteção maior, né? Então, eu entendo que a gente tem que tratar o nosso lado, né, espiritual. A gente sabe das questões mentais que a gente tem que modificar, mas muitas vezes a gente ainda não dá conta, mesmo sabendo,
olha, tem essa questão, por exemplo, eu tenho que lidar com medo. Eu já sei de tudo isso, mas ainda assim eu tenho uma dificuldade muito grande. Então, eu preciso de usar, talvez, outras ferramentas que vão me auxiliar, né? Porque acaba que questões, né, que a gente sabe que os nossos vícios vão trazendo, inclusive, questões a nível material e físico, né? Então, por exemplo, meu braço, vem um problema no braço, mas que eu sei que é uma questão que eu tenho que modificar mentalmente para que meu braço sare completamente. Mas eu uso recursos que me auxiliam, né? Então, por exemplo, a acupuntura me ajuda, mas em alguns momentos ali, para me ajudar naquela questão física, eu consigo, inclusive, aumentar meu autoconhecimento, porque às vezes ele vai, né, parece que é uma coisa assim, besta, uma injeção que ele dá, ele já mexe com a gente em todos os sentidos. Então, a gente aumenta o nosso autoconhecimento, o que vem depois ajudando a gente a resolver essas questões lá na frente. Eu entendo um pouco dessa maneira. Eu acho o seguinte também, gente, sabe o que é? A gente tem essa coisa de querer o trem pronto e quer vir rápido. E a gente não quer fazer o esforço para resolver a causa do problema. Então, se colocasse um reiki, uma acupuntura, uma coisa parecida, todo mundo ia cair na zona de conforto de não precisa mexer não, é só fazer um reiki, é só fazer uma acupuntura que eu já fico bom de novo. E não vai resolver a questão. Eu acho que a espiritualidade ela é muito sábia nesse sentido de usar a própria dor, a própria enfermidade para trabalhar, né, a espiritualidade da pessoa, que senão vai cair todo mundo só com reiki, com acupuntura e ninguém nem se mexe. Não resolve, né? Ameniza, mas não resolve. Nós temos uma tendência ao comodismo, né? Então, eu acho que se Deus, olha para você ver, Deus não imputa dor para ninguém, não imputa. Mas quando a dor manifesta em todos os aspectos, quer ser moral, quer física, o que o mundo espiritual faz? Eles aproveitam essa dor para que você saia da sua zona de conforto. A função da dor é te tirar e eu digo no sentido geral, né? Você vê, por exemplo, quantas mulheres ficam viúvas e elas entram em desespero, e agora como é que vai ser? Como é que eu vou cuidar dos meus filhos? Às vezes filhos ainda pequenos. E a coisa vai funcionando de tal maneira, cara, que interessante. Às vezes tem filhos ali que eles têm tendência ao crime, eles são tendenciosos ao mal, mas pela ausência do pai, o que a criança começa a pensar? Ele começa a ouvir a mãe, olha, nós vamos estar sozinhos agora, eu só posso contar com vocês. Olha que interessante. E o contrário também, Vicente, o contrário também, por exemplo, tem uma ex-faxineira, uma moça que trabalhou aqui em casa há muitos anos, que ela morava com a família e os parentes todos no mesmo lote, num bairro, acho que é Goiânia, se não me engano. E ela falava, a sobrinha dela falava assim, Aline, todo mundo escora da minha tia, todo mundo, o lote inteirinho ali tá cheio de gente pendurado nela. Mas ela morreu e todo mundo se virou. Aí ela falou assim, não precisava ficar pendurado nela, mas eles tinham uma muleta, eles não saíam da questão, né? Aí na hora que, como diz, ela faltou, aí todo mundo teve que mexer o corpinho, vamos dizer assim, né? E aí a dor visitou e com certeza foi difícil para eles, porque eles estavam acostumados à zona de conforto de sempre ela sustentar ou apoiar ou dar um suporte financeiro para todo mundo e ela ficava sendo sacrificada e eles não precisavam fazer esforço nenhum. Aqui, ó, eu tenho um caso muito interessante que é lá dentro do centro. Nós temos um companheiro nosso que ele trabalhava com Ezequiel, ele trabalhou muitos anos com Ezequiel e ele tinha um problema sério de próstata. Aí ele foi no João de Abadiano, ele foi lá 11 vezes. Ele fez a cirurgia. Ele fez 6 cirurgias físicas de corte. E aí, na 6ª cirurgia, esse menino vira para Ezequiel, ele já tinha voltado de lá, e virou e falou assim, Ezequiel, acho que agora resolveu. Ezequiel virou para ele e falou assim, você está muito enganado.
Não resolveu. Você está mexendo só no físico. O João não vai mexer no seu perispírito. Ele só cortou o seu físico. Se você não mudar a sua forma de pensar, de agir, você não vai sarar, você não vai consertar. Você está querendo só extirpar alguma coisa física e o problema não está aí. E principalmente para você que tem um conhecimento. Então, olha que interessante. Então, assim, não que a gente... nós não temos que abrir mão de nenhum tipo de tratamento que possa nos ajudar. A questão é que nós espíritas temos uma diferença dos demais companheiros de outros credos religiosos. Nós temos informação e eles não têm. Essa é a diferença. Né? Então, na verdade, eles têm a informação que eles dão conta de lidar. Né? A informação a informação que eu falo, Aline, é essa que nós temos aqui e que eles sequer conseguem compreender. Certo? Nós vamos falar de corpo astral, de corpo espiritual, nós vamos falar aqui de célula, nós vamos falar de um monte de coisas que, por sua vez, dentro da nossa visão espírita, eles não vão conseguir entender. Por quê? Porque viciou na ideia de que Deus e Jesus têm que resolver tudo para nós. E não funciona assim. Senão não tem razão nenhuma a evolução, não tem razão nenhuma a reencarnação. E aí, a gente tem vários tipos de enfermidade, né? Então, nós temos as enfermidades que a gente programa, né? Que nós programamos antes de encarnar, quando nós montamos a nossa reencarnação, a gente coloca algumas dificuldades no nosso corpo para poder aguçar alguma necessidade que a gente tem. Então, essas enfermidades, elas não vão ter tratamento médico, não vão ter tratamento de medicamento, não vai adiantar, porque aquilo ali está para te despertar. Ela só vai passar na hora que você não precisar dela mais. Então, na hora que você corrigir a sua imperfeição. Darcy, exatamente aí que eu acho que vem a questão. Porque, por exemplo, a enfermidade aparece. A gente sabe que a gente tem que fazer modificações mentais, né? Que só assim que a gente realmente adquire a cura. Só que muitas vezes a gente não sabe qual que é a mudança necessária, porque a gente precisa mudar tanta coisa, né? Então nós somos tão imperfeitos, então tem tanta coisa que a gente tem que mudar. O que é especificamente que me leva àquela enfermidade? Não sei. E aí, Isabel, ainda é mais complicado ainda. O trem não é tão simples assim. E aí tem as enfermidades que nós programamos, tem as enfermidades que nós adquirimos por mau hábito físico, de alimentação, de vida sedentária, e tem os maus hábitos que geram enfermidades através da mente. Então, essa enfermidade, eu vou precisar de tratar ela dessa forma, com esse medicamento ou com essa coisa. E aí a gente nunca sabe. Muitas vezes a gente fica tratando uma coisa uma enfermidade que não vai ser o medicamento que vai tratar. E aí a gente tem muita exemplo. Há um tempinho atrás, alguém colocou um vídeo no grupo de uma pessoa que estava com problema sério de câncer e que viajou, acho que foi em São Paulo, fez um tratamento alternativo e voltou bem. Né? E tem pessoas que foram lá, fizeram o mesmo tratamento com a mesma enfermidade e às vezes curou o perispírito, mas o corpo não foi curado. Né? E como saber a diferença? Como eu sei? Eu estou sentindo, começou a doer aqui. Essa dor, ela é de algum hábito, ela é alguma coisa que vai me chamar. Então, aí você perguntou, como que eu vou saber? Eu vou entrar dentro de mim, eu vou entrar dentro eu vou conversar comigo mesmo, porque dentro de mim tem. Eu sei. Muitas vezes eu não quero ver, porque a mudança... Eu não quero fazer, não é uma coisa consciente. É uma mudança que eu tenho que fazer e que eu não aceito. E aí eu não vou curar.
Agora, à medida que você aceita aquela enfermidade e que você progride naquilo que foi o propósito daquela enfermidade, você vai ter a cura. E por isso que a gente tem pessoas que têm enfermidade e se curam fisicamente e tem pessoas que não se curam. O doutor Sérgio, que é um médico espírita, eu já vi algumas palestras dele, ele estava falando, ele é um médico que cuida de câncer. Eu não sei qual é a especialidade dele, não, mas ele cuida de câncer. E ele falou, eu já enterrei paciente curado, teve um câncer e se curou, mas morreu, porque o corpo dele não aguentou, mas o espírito dele ficou curado. E eu já tive pacientes que saiu do consultório curado e não curou, porque voltou a doença, teve curou o físico, né? Mas não curou a mente. Olha aqui, Darcy. E ainda existe um outro detalhe, Isabel, que a gente precisa de entender o seguinte. Olha que interessante. Nós não falamos aqui que tudo é mente. Para você reencarnar, você passa a ter, por providência divina, você passa por um processo de esquecimento do seu passado. Mas o que é que Deus coloca na sua convivência? O seu passado. Quem que é seu passado? A família, os filhos, os amigos. E eles, né? O marido, estou lembrando aqui, a esposa. Aí o que acontece? Nós acabamos, na convivência, nós vamos lembrando de fatos, mesmo inconscientes da nossa relação, e às vezes mentalmente, sem falar, nós cobramos do outro. E quando eu lanço essa energia, você capta ela, e você, por qualquer razão, se sente culpado por alguma coisa que você nem fez naquele momento, mas que você não sabe de quê. No livro aqui, quando o Gotuso fala, seria muito bom, se você me permite, eu vou ler aqui, a gente poder entender melhor e até fechar essa questão aqui, que olha que interessante o que ele fala. Ele diz assim, no outro tempo, porque o Gotuso era médico, né? Tínhamos o campo da ação na célula física. Presentemente, todavia, essa zona de atuação é a célula mental. E aí ele completa assim, ó. Observando a disposição ativa do companheiro, meditei no tempo que despendera antes de participar dos serviços médicos da região superior a que fora conduzido e perguntava a mim mesmo a razão. Perdeu a conexão, acho, né? Acho que perdeu a conexão. Vocês estão me ouvindo? Tentar avisar aqui a Estela. Vamos ver aqui. Ele deve reconectar, né? Eu acho que na hora que ele vê, ele já deve estar tentando reconectar porque congelou. Pode falar aí, Darcy, pode falar aí. E aí, Isabel, é a nossa dificuldade, é o que a gente tem dificuldade de saber diferenciar aquilo que a gente tem que ir no médico mesmo, porque muitas vezes a enfermidade ela é de um mau hábito alimentar, por exemplo. Às vezes a gente está comendo alguma coisa que está fazendo mal, ou a gente faz uso de algum produto que te faz mal, e você vai achar que às vezes é uma coisa espiritual, é uma coisa que você programou. Como saber essa diferença? Né? O que é aquilo que já está programado ou aquilo. E aí a gente não dá a devida importância e a gente prejudica o corpo, a gente lesa o corpo, às vezes a gente chega até a perder a encarnação
por um mau hábito alimentar. Aí, quando a gente chega lá, mas eu morri, foi programada, essa enfermidade que eu penei tanto, que eu sofri tanto, foi uma programação? Não, aquilo ali foi porque você comeu um alimento, a vida inteira você, né? Tipo, você comeu agrotóxico, ou comeu alguma coisa, sei lá, comeu alguma coisa que não era saudável, abusou dos alimentos, e aí foi por isso. Agora, como saber o que é realmente que eu tenho condições de mudar, o que é que eu tenho que mudar? É entrar dentro, é ir para dentro e a gente sente. Eu não sei a experiência de cada um, mas a gente sente dentro do coração da gente o que está acontecendo. Quando você pega e você, você vai no médico, muitas vezes você cura. Eu tenho uma enfermidade no meu pé, que abre, eu perco a pele do meu pé toda, indiferente. Antes, quando eu não sabia, que era uma coisa, é uma coisa para eu lembrar que eu estou fora do meu caminho. É a coisa mais incrível. Então, mas eu tratei, eu tomei medicamento. Desculpa aí, o negócio saiu aqui do ar aqui, mas é porque é muito importante isso que ele está falando aqui. Uhum. Isso mesmo, eu estava falando, Vicente, porque eu vi que o seu travou. Agora você retornou, eu vou deixar você terminar. Olha bem, ele diz assim, né? Vou começar de novo. No outro tempo, ele estava falando, André Luiz, ele e o Gotuso. Tínhamos o campo de ação na célula física. Presentemente, todavia, essa zona de atuação é a célula mental. Observando a disposição... Está todo mundo me ouvindo? Não, bem, você tem que tirar aqui, ó. Estamos ouvindo sim, Vicente. Pode falar. Observando a disposição ativa do companheiro, meditei no tempo que despendera antes de participar dos serviços médicos da região superior a que me fora conduzido e perguntava a mim mesmo a razão pela qual fora Gotuso tão depressa conduzido ali conduzido à esfera de socorro aos aflitos. Por quê? Porque ele participava de uma reunião onde ele estava exercendo a medicina, né, no campo espiritual. Reparei todavia que o novo amigo sequer percebia os meus pensamentos, nem mesmo de maneira parcial, demonstrando-se menos exercitado nas faculdades de penetração e acompanhando-o ao recinto, onde o aguardava a extensa clientela, notei que a assistência ali era ministrada a doentes em massa, dentro de vibração mais grosseiras e lentas, exigindo a colaboração especializada de médicos desencarnados, que, como acontecia a Gotuso, ainda conservava regular sintonia com os interesses imediatos da crosta terrena. Então, olha que interessante. Nós temos aqui na Terra uma série de tratamentos que ainda são feitos de ordem física. Médios que recebem determinados espíritos que precisam de cortar, que precisam do fenômeno físico. A gente pode citar aqui somente o Dr. Fritz, né, que é mais conhecido da gente. E por que ele faz isso? Como ele é um espírito que ele tem um débito muito grande para com a humanidade, principalmente dentro da área médica, ele retorna para o plano, ele vai estar no plano espiritual, mas retorna trazendo o tratamento físico, não é tratamento espiritual. E o André Luiz cita aqui o seguinte, que o Gotuso continuou fazendo esse trabalho de assistência física na Terra, ele até fala de clientela, mas com um detalhe, que o Gotuso sequer conseguia captar o pensamento do André Luiz. Então, olha que interessante, né? Eles estavam no mesmo trabalho, mas ele sequer conseguia entrar na mente. Então, é o seguinte, essa é a diferença. Tem pessoas que precisam do tratamento só físico, mas como forma
dele poder despertar para outras questões, né? Pelo menos foi o que eu entendi aqui. E no caso, por exemplo, de um centro como Maria Francisca e tudo mais, olha que interessante. Você pega lá, por exemplo, na equipe Amor, o tratamento com os animais. Hoje eu não tenho dúvida que o tratamento é mais direcionado aos tutores do que aos animais. Se os tutores melhorar, os animais melhoram. É verdade. Bom, chegamos aqui no finalzinho. Alguém quer fechar com alguma coisa? Tô vendo que a Célia está com a mão levantada aí. O final já terminou, né? Mas eu coloquei lá no grupo o livro da Luísa Rey, que fala Você Pode Curar a Sua Vida. E ela fala, viu, Isabel, dores articulares que se terão problemas psicológicos, né? Então, dá uma olhadinha no livro, tem ele em PDF, muito bom. E depois também eu quero mandar um para vocês a respeito do câncer, que eu assisti uma palestra com um médico oncologista da Associação Médica Espírita. Ele explicando o câncer, ele é como se fosse uma cicatriz, porque a região onde que o câncer acontece é um desequilíbrio energético do perispírito. E aí, no corpo físico, aparece o câncer. É como se fosse um machucadinho que está cicatrizando. Então, na verdade, é uma cura espiritual que aparece no corpo físico. Muito boa a palestra dele. Eu vou colocar aí no site, no grupo, para vocês ouvirem. Ô, Célia. Célia. Eu escutei de um médico de São Paulo. Ele é o Papa em Câncer. Eu até fiz um comentário aqui há pouco tempo. Ele passou na CNN no domingo, e tem um trabalho lá que é feito com a Bíblia Diniz, e ele foi entrevistado. Eu não me lembro o nome dele, não, mas ele é papa nessa área. E ele pegou e ele usou um termo, ele não é espírita. Então, ele falando sobre a fé e a doença, e a enfermidade. Falando sobre fé e enfermidade. Ele usou o termo doença lá. Então, ele falando que as pessoas que têm a fé ampliada, que elas curam qualquer doença. Que o negócio deles é um pontapé. E aí ele falou que o câncer é uma somatização de tudo que nós vivemos. Eu falei assim, gente, eu fiquei encantado, porque é o que eu ouço da espiritualidade. E a somatização, ela está onde? Ela está no perispírito. É onde nós gravamos todas as informações. Tudo está no perispírito, e isso vai ser transferido para o corpo. Então, se nós não partirmos do princípio que todo o tratamento nós espíritas, nós temos que, a gente busca auxílio médico, mas nós temos que iniciar esse tratamento intimamente conosco mesmo. Então, é isso aí. É só eu uma palavrinha. Paciente morreu, só para me concluir. Ele fala assim, o meu paciente morreu com câncer, mas ele estava curado. Foi o paciente que foi diagnosticado câncer, morreu com câncer, mas ele tinha certeza que espiritualmente ele estava curado. Você pode falar, Patrícia. Célia. Porque você falou a respeito do tratamento dos animais e que ele está convencido de cada vez mais que o tratamento deve se dirigir mais aos tutores do que aos animais. Não isentando os animais precisam de tratamento, mas os tutores precisam de uma intervenção, porque senão não vai resolver nada para os bichinhos, né? E eu trabalhei com criança minha vida inteira. E na psicanálise a gente sabe que a doença infantil, a enfermidade, a enfermidade infantil, ela está diretamente ligada à enfermidade paterna e materna, né? Tanto que na terapia com crianças, a gente atende a família também. Porque se a gente não trabalhar com os pais, aquela criança não vai encontrar o equilíbrio.
mental. Então, é muito importante isso. Temos muito que aprender ainda. Você, médico, Mas- é o doutor Sérgio? Que você Oi? viu essa entrevista? Não, O nome dele é Sérgio? não. É um cara, ele é do Hospital do Sírio-Libanês e ele tem até um nome assim diferente. Aham. É o Calil, Vicente? Calil, esse mesmo. Ah, Doutor eu já- Calil. Calil. Eu vi a entrevista dele, ele foi entrevistado na CNN. Pô, Uhum. era como se eu estivesse ouvindo um espírita falar. Porque Eu o acho que eu cara, acabei de falar. ele não coloca a enfermidade do câncer, ele não coloca assim, porque a gente coloca tudo como sendo ou um vírus ou uma bactéria, e na realidade ele não coloca dessa maneira. Ele fala que o câncer não que é somatização, que ele só atua nessa área. Ô Will, Oi. o capítulo vai ser dentro da noite, né? Mas acho que o próximo domingo agora é o primeiro, né? Ah, não, não é não. Ah, é o quinto domingo, né? Falta o dentro da noite. Então, vamos convidar a Joana, porque até hoje Joana não falou. E ela não gosta de falar, mas ela precisa de quebrar isso e começar a gostar. E aí, Joana? Sumiu. Fala aí, Joana. Liga seu microfone. Tá ligado? Olha, gente, como é que eu vou... Aqui. Vicente, mais uma vez eu agradeço. Eu não estou ouvindo, Joana. A gente te ajuda, Joana. A gente te ajuda. Eu Hã? agradeço. Eu agradeço, mas eu não tenho capacidade para fazer isso, não. Eu agradeço o empurrão que você tem tentado me dar aí esses anos todos, mas eu não tenho condição. Deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos falando de cura. Você me perdoa, mas o excesso de timidez, ele precisa de ser vencido. Mas, às vezes, eu tenho certeza que dentro de sua timidez. casa você não tem timidez, Joana. Pois é, mas não é nem timidez, não. Mas... Será que... Bom, seria importante você quebrar isso, viu? Muito importante. Eu agradecer o seu convite, o seu empurrão, mas eu não me sinto em condição de fazer isso, não. Então tá bom, então. Te agradeço, então, mas tá tudo certo. Reunião. Deixa eu ver qual que é aqui. Tempo da noite. Quem que é o convidado aqui? O usuário convidado, você. Não sei, Vicente. Então, Quem que é você? Está do lado do Múrcio, tem a Kênia, a Cláudia. Então, vamos pedir a Cláudia do Múcio, para fazer esse capítulo dentro da noite. E se ela falar que ela também não tem capacidade, vai ficar ela mesmo. Tá bom. Tá bom? Tá bom, Vicente. Só a Joana que pode. Eu tenho não, mas eu vou tentar. Então tá bom. Capítulo 6. Tá, mas não é para domingo que vem, não, né? Que vai ter curso de passe, vai ter reunião. Vicente. Como é que vai ser próximo domingo? Não, nós vamos fazer reunião. Aqui Hoje de passo vai até meio-dia só, gente. Tem razão de parar, não. E até a semana inteira para estudar. Tá bom. Não fica o dia inteiro cuidando de música, não. Então tá bom. Vamos fechar então o nosso estudo de hoje.
Vou convidar a Patrícia a fazer a oração final para nós. Pode ser, Paty? Sabia que você ia me convidar. Pode ser, sim. Valendo pensamento. Bom, então vamos nos concentrar na nossa fé, no nosso querido Mestre Jesus, na espiritualidade que está sempre ao nosso lado, nos amparando, nos guiando, nos intuindo. Vamos nos concentrar neles todos para pedir que todos esses ensinamentos que nós tivemos a oportunidade de aprender hoje, que eles se integrem ao nosso modo de agir, ao nosso modo de ser, de pensar, para que a gente possa cada vez mais fazer um trabalho mais próximo ao que o Cristo quer nos ensinar. Que a gente possa realmente fazer a diferença para todos aqueles que procuram e para os que não procuram também, mas que a gente às vezes encontra na nossa caminhada e que a gente estende a mão na tentativa de poder auxiliar esse ser. Então, vamos pedir uma semana frutífera de trabalho, de amor e de fraternidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Que assim seja. Gente, antes de todo mundo sair, deixa eu só dar uma explicação aqui de um negócio. Eu coloquei o edital do PACA lá no centro e a reunião,